Bem-vindo, galera! Meu nome é Salomão Farina e eu vou começar hoje com uma aula muito interessante que vai trabalhar vai ensinar vocês a salvar informações dentro do próprio telefone do usuário. Vou mostrar para vocês, está vendo esse aplicativo aí chamado Share, né? Na verdade é o Share Preference, né? Eu não botei o nome só de Share, né? Share Preference é uma função que temos aqui dentro do Android Studio, né, temos dentro do Java, né, para podermos salvar informações, né, no telefone do usuário. Né, vocês estão vendo aí, né, eu fiz esse aplicativo simples, né, com a tela com o seu nome, né, digite o seu nome e ali embaixo, né, o botão de salvar e o texto salvo embaixo. Né. Se eu fechar o aplicativo aqui, né, se eu fechar, vir aqui novamente, abrir ele, né, a gente vai verificar que ele continua mantendo o nome que está ali, Salomão Farina. Se eu vier aqui e digitar, por exemplo, Simone Farina, tá? E der um salvar, o nome vai ser salvo automaticamente. Se eu fechar o aplicativo, né, e reabri-lo, você vai ver que a informação irá se manter salva. Se eu desligar o telefone, reiniciar o telefone, ligar novamente e abrir o aplicativo, esse nome vai estar ali. Então a gente vai começar aqui a trabalhar com Share Preference, né, preferência do usuário. É um aplicativo bem simples para a gente depois passar por um próximo aplicativo que vai ser lista de anotações, tá? E na sequência depois a gente vai trabalhar com um banco de dados para poder trabalhar com mais informações, porque aqui a gente consegue salvar o quê? Preferências do usuário, né? O nome do usuário, idade, login, tipo de informações assim, tá? Informações pequenas. Agora, para grandes informações, né? Realmente a gente precisaria usar um banco de dados. E vai ser isso só na sequência das próximas aulas. Então vamos continuar aqui, tá? Eu vou ensinar vocês a criar esse aplicativo. Então fica com a gente. Vamos lá, galera. Vamos iniciar começando fazendo esse layout aqui bem simples, tá? Vamos criar um layout bem simples, tá? Vamos abrir aqui, né? Vamos criar um novo projeto. Eu criei aqui com o nome de preferências do usuário, tá? Um novo projeto, coisa simples para vocês que já criaram, como Empty Activity, como vocês estão vendo aqui, é a Empty Activity. E agora sim, vamos começar a primeiro criar o nosso layout, tá? Para início, a gente vai começar aqui puxando um text viewer. Vamos puxar esse text viewer, alinhar ele aqui, tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou botar como match parent, tá? Vamos deixar ele ocupando todo o texto. Vamos digitar aqui, ó, qual o seu nome, tá? Vamos botar assim, qual o seu nome. Vamos alinhar ele, né? Vamos botar ele centralizado para ficar bonitinho, ficar um layout legal, tá? Já botamos isso, agora vamos mexer aqui na fonte, vamos mudar essa fonte, tá? Só para ficar um font, cadê? Font, family font. Vamos vir aqui, vamos escolher uma nova fonte, vem aqui em More, vamos usar do próprio Google Fonts mesmo. Eu vou utilizar essa fonte aqui diferente, tá? Eu vou trabalhar com ela no Medium, tá bom? Selecionei, deixa ela carregar ali a fonte. Carregou a fonte, ficou bonitinha, não ficou tão bonitinha, mas a gente vai aumentar o tamanho dela, vai ficar melhor. Tá, vamos vir aqui dar um size, vamos aumentar essa fonte. Tá, com 14 eu vou trabalhar com 22SP, tá? 22SP, qual o seu nome? Ok, já tá bonitinho, dá até para aumentar um pouquinho mais, né? Eu vou botar aqui um 32SP, beleza, ficou bonito, ficou legível, bem legível, tá bom. Agora aqui a gente vai fazer as ligações da tela. Eu vou clicar aqui em Info Constraints, tá? Já fez a ligação. Vou botar aqui um 16 aqui do lado, 16 aqui do outro lado. Tudo bem, porque se for carregar em telefones menores, né, ele irá ficar com um visual bem mais agradável. Vou subir um pouco isso aqui, tá bom? Assim, tá bom. Qual o seu nome? Vamos copiar aqui, né, esse texto agora. Esse texto aqui a gente vai utilizar aqui em text. E você vem aqui em text input layout, tá? Vamos clicar nele, vamos arrastar. Vamos botar ele centralizado.
Tá? Vocês vão perceber que nessa versão nova do Android, né, ele faz um objeto dentro do outro objeto, tá? Mas vamos mexer nesse segundo objeto. Vamos vir aqui na opção Hint, tá? Vamos lá, Hint. Hint, eu vou mudar o nome, digite seu nome, tá bom? Vou botar 3 pontinhos aqui, tá? Digite seu nome. Vamos botar isso aqui centralizado. Ok? Não ficou, né? Mas depois a gente conserta isso. Text size eu vou deixar esse mesmo tamanho. Tá? Agora eu vou vir aqui em fonte. Vamos mexer na fonte dele. Font. Vamos mudar a fonte. Eu quero usar o mesmo padrão de fonte que eu usei na outra. Perfeito. Agora vamos fazer as ligações dele em InfoConstraints. Aí a gente tem que ligar o InfoConstraint desse objeto. Selecionamos. Você viu que ele puxou aqui para cima? A gente desfaz e puxa ele aqui para baixo. Vamos dar um espaçamento aqui de menos 32. Ou melhor, menos 52. Dá um espaçamento maior. Aqui na lateral vamos dar um espaçamento de 16, tá? Para fazer um alinhamento legal. Aqui vocês podem ver que eu não consigo mexer em alinhamento nenhum, nada, tá? Todas as opções que eu tenho. Agora aqui, já fiz essa opção, posso me recolher aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Center, tá, beleza. Aqui então, eu tenho que vir aqui em Gravity e vamos botar centralizado em Gravity. Feito isso, ele vai ficar com esse visual bem melhor, né? Vamos botar aqui agora um botão, vamos pegar aqui um botão, vamos vir em objetos comuns mesmo. Vamos pegar um botão, arrastar para cá. Tá? Botamos o botão aqui, vamos mudar o texto do botão para salvar. Tá bom? Não, vou até tirar esse aqui. Tá? Vamos fazer o InfoConstraint dele. Ok. Sendo que eu não gostei dessa ligação aqui, eu não quero ligação aqui. Eu quero ligação aqui. Tá? Centralizado. Bonitinho. Vamos mudar a fonte dele. Family Font, vou usar a mesma fonte utilizada nos outros. Tá bom? Perfeito. Já fizemos o InfoConstraint, já botamos a fonte, tudo. Agora vamos botar o texto ali que a gente vai querer apresentar no final. Vamos usar um Text View simples, que é o que a gente realmente vai precisar, tá? Aqui em Text View, vou botar aqui um... Não vou deixar esse Text View ainda, não. Eu vou botar assim, salvo. Vamos lá, nome... salvo. Isso aqui vai ficar só por um tempo, depois eu apago, se for o caso. Tá? Vamos mudar a fonte dele. Family Font. Vamos usar a mesma fonte do projeto. Tá bom? Eu vou agora botar um Match Parent nele aqui. Tá? Que é o que eu quero realmente. Vamos botar um alinhamento depois, né? Não, vamos botar logo um InfoConstraint nele. Vamos botar aqui um 16, espaçamento lateral do início e do final. Vamos colocar aqui um centralizado na minha frase, tá bom? Deixa eu só aumentar essa... Não, aqui é só aumentar, no caso, o texto, né? Vamos aumentar o texto aqui. Vou colocar um texto de... Vamos ver aqui. Um 16, tá bom. 16, tá? Vai ficar legalzinho. Perfeito. Já temos o InfoConstraint, já temos tudo, o layout já está pronto. Se eu executar o app, a gente já conseguiu ver, tá aqui, o nosso layout está pronto, tá? Se eu vier aqui digitar, ó, ele já vai fazer, né,
Já está funcionando aqui, tá? O botão está aqui. Agora vamos trabalhar na parte do código. Vamos vir aqui em Main Activity, tá? Vamos criar aqui os nossos atributos iniciais. O nome do botão eu vou botar de botão salvar. Vamos botar o nome de edit nome. Vamos botar o nome de text resultado. Perfeito. Tendo feito isso, vamos fazer a inferência deles aqui, chamando um findViewById. Recebe findViewById r.id. Vou botar o botão salvar também, que é o que eu tenho que fazer a inferência agora lá nos objetos. Vamos voltar aqui em ActivityMain. Vamos colocar os nossos IDs. Primeiro do nosso botão salvar. Refactor. Vamos voltar aqui em Main Activity, Edit Nome. Vamos vir aqui em Editor Nome. Refactor. Nem precisou do refactor, porque ele não tinha ID. E agora, texto resultado. Vamos copiar aqui. E vamos vir aqui em nome salvo. Vamos colocar o ID de text resultado. Refactor. Agora sim, posso continuar fazendo as inferências dos meus objetos. Feito isso, agora aqui vamos trabalhar com o nosso botão salvar. Tá? Botão salvar, o que eu quero? Eu quero que quando eu clique nesse botão salvar, alguma coisa seja realizada, certo? Então, como nas últimas aulas, View onClick Listener, tá bom? Agora eu posso chamar aqui a nossa função que queremos trabalhar, que é o Shared Preference. Chamamos o nosso Shared Preference, vamos chamar de Preference, tá? O que ele vai fazer? Ele vai receber, tá, o Shared Preference. Tá? Agora a gente tem que botar dois parâmetros aqui, uma string e um modo. Tá? O que eu vou fazer? O modo é um valor inteiro. Então vamos botar aqui, seria o nome do arquivo, tá? Vou colocar o nome de arquivo de preferência. E eu vou colocar aqui somente como 0 o nosso modo. Para ele pegar, salvar todos os parâmetros. E a gente já pode trabalhar com Preference Edit, mas sendo que, né, share, cadê? Vamos lá. Share Preference ponto editor e vamos colocar o nome dele de editor, tá? E assim a gente consegue receber esse valor, tá? Preference Editor. Agora aqui a gente precisa validar um nome, tá? E a gente vai validar fazendo um if simples, tá? Vou botar um espaço aqui. Editor, edit name, né? Editor name, ponto get text. Vamos pegar, né, o que foi digitado ali dentro. Vamos fazer essa verificação. To string, né? A gente vai converter logo para string. Se for igual a vazio, tá? Aí a gente vai fazer um toast make text. Toast make text é aquela ferramentinha, né? É quando aparece no telefone do pessoal ali embaixo, rapidinho por alguns instantes e depois some, tá? Make text. Vou botar aqui um get application context, que é exatamente no contexto dessa activity, tá? E vou botar aqui, preencha o nome. Toast, toast, para ele demorar um pouco, cadê? Ponto, deixa ele mostrar para mim, long short, ponto, show.
Agora aqui, após a gente ter feito esse preenchimento aqui do Toastmaker Text, vamos criar um else, né? Caso realmente esteja tudo certo, tudo de acordo, tá? Tem alguma informação lá, a gente vai no string nome, recebe edit nome, ponto, get text, converter logo para o string. Aqui agora a gente vai entrar com os parâmetros, né? Editor put, put string, tá? E agora aqui eu vou botar o nome de nome, tá? Aqui é como se eu estivesse criando uma tabela. Não é uma tabela, mas é como se fosse uma tabela interna. Eu poderia entrar com os parâmetros que fosse, entendeu? Agora aqui eu posso realmente agora salvar esses dados, né? Dar um commit, o nosso famoso commit lá do GitHub e fazer essa amostragem aqui em text resultado ponto set, na verdade pegar o resultado de lá, botar um olá, botar um olá só para botar uma diferença, botar um acento aqui no olá. Vamos concatenar essa informação com a nossa variável nome. Feito isso, salvando a gente está, tá? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês, vou executar o app, tá? Deixa ele executar aqui. Agora sim, vamos fazer o teste, ó. Eu vou botar aqui, ó. Você, meu aluno. Vou dar um salvar e a gente vai salvar essa informação aqui. Mas o que vai acontecer? Se eu fechar o app e abrir ele novamente, a gente vai verificar que ele não está resgatando em Share Preference. E é o que a gente vai fazer agora. Vocês lembram que eu digitei você, meu aluno. Então agora a gente vai resgatar lá no nosso arquivo, né, preferência, a gente vai resgatar essa informação. E agora a gente vai finalizar fazendo a recuperação dos dados e validando, né, se o nome está em preferências, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro vamos recuperar o dado. Recuperar o dado é bem simples. A gente pode pegar esse share preference igual a get preference, né? Vamos copiar esse texto todo. Vamos colar aqui embaixo, tá? Ok. Já temos essa informação. Agora vamos fazer, já recuperamos os dados. Bem simples. Né? Bem simples mesmo. Agora vamos validar. Né? Validar se o nome está dentro de preference. Né? Deixa eu dar um if aqui. Aí ele já faz para mim aqui os parênteses. Preference ponto contain. Isso aqui eu consigo verificar se existe realmente esse termo dentro do meu arquivo XML, tá bom? Eu consigo verificar, né? Se preference contain, né? Contém a palavra nome, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um string nome recebe o que? Minha preference ponto getString, tá? Eu vou botar aqui dois parâmetros. Opa, droga. Vou botar aqui dois parâmetros, tá? Preciso botar dois parâmetros. Então aqui eu vou botar o parâmetro nome, que é como se fosse a tabela do banco de dados, mas não é um banco de dados, tá? Mais uma vez, é um arquivo. E aqui eu vou botar como usuário, faltou aqui, peraí. Usuário não definido.
Feito isso, eu já posso vir aqui em text result, botar aqui um olá, vírgula, e vamos concatenar com o quê? Com o nosso nome, tá bom? Fora isso, né, agora temos o else. Caso, né, realmente tenha, né, text resultado ponto set text olá, usuário não definido. E agora sim, a gente pode executar o app. E agora sim, com o app em funcionamento, vocês lembram que eu tinha digitado aqui, olá, você, meu aluno, a gente já conseguiu recuperar essa informação diretamente. Agora eu posso vir aqui, posso digitar aqui, por exemplo, Alex Guzmão, tá? Vamos botar um espaço aqui em Alex Guzmão, cadê? Vamos botar aqui um Alex aqui, espaço, Alex Guzmão, e salvar, tá? Ao fechar o app e abri-lo novamente, tá? Eu vou recuperar exatamente a informação lá dentro do nosso, dentro do nosso arquivo preferência, o nome que a gente está resgatando. Então, com isso, a gente aprendeu a trabalhar com Share Preference, preferência do usuário. Próxima aula, a gente vai fazer um aplicativo um pouco mais complicado, mas vai ser de grande uso, vocês vão até poder usar, se quiser, tá? Na residência de vocês. Então, um forte abraço, fique com Deus e fui!